Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e hoje o que nós vamos ver é níveis de linguagem. Nível de linguagem não é algo que caia muito em prova de concurso, porque na verdade as provas de concurso já cobram o nível culto, que é aquele que está presente dentro das normas gramaticais, tá? Mas existem algumas organizadoras que pedem níveis de linguagem. Vamos trabalhar então. Quando se trata de níveis de linguagem, de um modo geral, nós temos uma modalidade culta e uma modalidade popular. Quando se fala em culta, se fala naquela dentro do padrão culto, dentro da norma culta da NGB, tá? E nós temos, basicamente duas modalidades de língua. Língua de modalidade culta e língua de modalidade popular. É um nível de linguagem que é o nível de fala, que é o nosso nível do cotidiano. Um exemplo aqui, estou preocupado. Isso aqui é de norma culta porque nós estamos usando o verbo na sua forma regular. Mas o que é comum nós falarmos? Tô preocupado. Quando você diz tô preocupado, essa contração, nós não consideramos isso aqui erro. Nós consideramos variação linguística. Ou seja, no dia a dia é normal falarmos mesmo tô preocupado. Então é só uma linguagem popular. Dentro da popular ainda existe a gíria, que, por exemplo, você pode dizer tô grilado, tô noiado, já vai entrar alguma... A gíria, na verdade, ela é uma linguagem figurada e grupal. Então, quando você diz tô grilado dentro de um grupo, o grupo entende o que é. Tô noiado dentro de um grupo, o grupo entende o que é. A sua mãe, com certeza, quando dizia uma brasa mora, né, todo mundo entendia naquela época, hoje em dia pode ser que não. Então, a gíria, ela é uma linguagem popular, mas ela é uma linguagem mais grupal. Então, de um modo geral, o que nós temos é uma modalidade culta e uma popular. Vamos ver como seria essa culta e essa popular, para trabalharmos aqui. A língua de modalidade culta, tá, ou língua padrão, é aquela que compreende a língua literária. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar algum texto literário, alguma coisa assim, o que se pressupõe é que essa linguagem literária, ela seja de nível culto, tá? Tem por base a norma culta, forma linguística utilizada pelo segmento mais culto e influente de uma sociedade. Por isso que se diz, inclusive, que existe preconceito linguístico. O que nós deveríamos combater? Já que a variedade linguística ela é usada de acordo com cada contexto. O conhecimento da norma culta é fundamental, principalmente para passar em provas de concurso. Mas saber se comunicar no dia a dia com as pessoas de diferentes níveis sociais é importante também. O nível culto, ele constitui, em suma, a língua utilizada pelos veículos de comunicação de massa. É o que se espera, até porque eles acabam repassando esse conhecimento, nós acabamos aprendendo um pouco com eles. Emissoras de rádio, televisão, jornais, revistas, painéis, anúncios, cuja função é a de serem aliados da escola. É essa a ideia. Você aprende algo na escola e aquilo é reproduzido, aquilo é reforçado pelos meios de comunicação, prestando serviço à sociedade, colaborando na educação e não o contrário. Então, o que se tem? A língua de modalidade culta é a norma culta, é a língua literária, é aquela que está dentro das regras de aprendizagem que você teve durante toda a sua formação, ok? O que seria a língua de modalidade popular? A língua popular ou língua cotidiana é aquela que apresenta gradações as mais diversas. E aí tem a ver com o nível de fala. E essas gradações, elas variam de acordo com determinadas situações. Nós temos muitas variações. Por exemplo, a variação situacional. De acordo com a situação em que você se encontra, você usa um nível de linguagem ou outro. Por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego. Você não vai usar uma linguagem popular. Você vai usar uma linguagem mais culta, afinal, você quer impressionar e quer aquela vaga. Você acabou de conseguir o emprego, a vaga é sua. Você vai comemorar com os amigos no bar. Você não vai usar a mesma linguagem, não é? No bar, você vai usar uma linguagem mais solta, mais frouxa, bem mais coloquial.
Existe também a questão da espacial, gradação espacial. Por exemplo, existe o português do Brasil e o português de Portugal. Embora seja a mesma língua, esse espaço geográfico faz com que haja distinções gritantes. Existem expressões típicas dos portugueses que nós nem entenderíamos, assim como expressões típicas nossas que eles não entenderiam. Então, é uma variação regional. Não precisa ir para Portugal. Nas nossas regiões mesmo, nós temos essas variações, né? Linguagem específica do Norte, do Nordeste, do Sul e do Sudeste. São variações que geram gradações. E também de cunho educacional, né? Por exemplo, uma pessoa que não teve acesso à educação, ela tem um nível de linguagem diferente de quem teve acesso, de quem teve uma exigência maior. São níveis de linguagem que apresentam gradações em decorrência de algumas situações, tá? Aqui os exemplos que nós mostramos. Estou preocupado, mostrando a norma culta. Esse tô preocupado, já mostrando a popular ou coloquial, que é como é cobrado mais hoje em provas de concurso. E esse tô grilado, tô noiado, já mostrando a gíria, uma variação da popular. Como é que cai esse tipo de questão? Em provas de concurso, dificilmente se pergunta para você, quando se trata de nível, se está certo ou se está errado. Porque se nós vamos trabalhar nível, nós não vamos trabalhar certo ou errado. Nós vamos trabalhar o adequado à situação. E o que é o adequado à situação? Por exemplo, se chega um indivíduo querendo falar com você, se dizendo analfabeto, e ele fala para você, dar-me-ia uma ajuda, ia dizer, nossa, que analfabeto mais culto, sabe usar a mesóclise. Incoerente, né? Então, isso aí não é uma questão de erro ou acerto. Isso é uma questão de inadequação da linguagem ao personagem criado. Se a pessoa foi apresentada como analfabeta, então, pelo que se espera, pelo que é coerente, ela não tem um conhecimento gramatical profundo. Então, dificilmente ela usaria uma mesóclise, colocação pronominal aí do pronome no meio dos verbos, dar-me-ia uma ajuda. Ela diria, me dê uma ajuda, me dá uma ajuda, um outro nível de linguagem. A mesma coisa se chega um juiz para falar com você e diz, a gente vamos para uma festa. Eu digo, nossa, juiz analfabeto ou semi-analfabeto? Pois é, não dá, é incoerente. Por quê? Uma das matérias que mais reprovam para a pessoa alcançar esse cargo de juiz é a língua portuguesa. Inclusive porque eles fazem prova escrita. Então, depois de se formar, eles têm que estudar muito português ou redação para eles conseguirem chegar a ser juízes. Logo, não dá para dizer que alguém que conseguiu chegar a ser juiz vai dizer a gente vamos. É incoerente, não tem jeito. Ele teve que estudar muito português para chegar lá. Então, ele nunca falaria assim. E isso é o que é cobrado, é coerência. Coerência da linguagem ao contexto, ao personagem. Isso já caiu em prova de concurso. Então, para a gente mostrar aqui, ó. A dica que a gente vai dar é a que a gente acabou de dizer, ó. Independente dessas duas modalidades, existem variações linguísticas decorrentes de várias situações. Então, eu tenho essas duas que nós falamos, que é modalidade culta e modalidade popular. Mas, independente dessas duas modalidades, existem várias possíveis variações, tá? E depende das situações. Por exemplo, educacional, que nós acabamos de citar. Uma pessoa que não teve acesso à educação, ela tem um nível de linguagem diferente de alguém que teve acesso à educação formal culta. Regional. Alguém que mora na capital e que mora no interior já tem essa diferença. Existe um falar típico rural, regional, diferenciado do falar típico urbano. Situacional. Existem situações em que você fala de uma forma mais coloquial, mais frouxa, não é? Por exemplo, dificilmente você vai a uma panificadora dizendo, pão, né? Porque é capaz de você nem ser entendido, né? Você diz, pão, e a pessoa ainda vai te corrigir, né? Não, é o pão. Então, para evitar esses problemas de linguagem, com certeza você já chega na panificadora dizendo, né? Tem pão. Isso aí é coloquial. Porque
porque o ter no sentido de existir é coloquial. Mas todo mundo se comunica, nós entendemos, tá? Quando você está numa situação mais formal, aí sim. Por exemplo, numa situação mais formal, você poderia usar a mesóclise ou a próclise, né? E numa situação mais light, mais cotidiana, você poderia usar a próclise, que é o pronome antes. Normal alguém pedir para mim água assim, me dá um copo d'água e eu dou, eu entendi. Nível coloquial. Mas a gente tem que saber que para a prova, o nível culto, não se começa com pronome, não é? As expressões frasais não começam com pronomes oblíquos. E profissional, existem variações de cunho profissional. Por exemplo, existem pessoas que usam vocabulário próprio da sua profissão, expressões típicas que às vezes nós nem entendemos, porque é muito da profissão, é muito daquela área específica. Se eu tenho uma linguagem específica do português, uma linguagem específica da matemática, então isso é uma variação linguística. Esses grupos é que vão entender, ok? Então, nesses casos, não dizemos que há erro, mas a adequação da linguagem ao contexto. Podemos perceber isso nesta questão que já caiu em prova de concurso. Olha o comando. Considerando as diferenças entre língua oral e língua escrita, olha bem, o comando já diz que existe diferença entre língua oral e língua escrita. Assinale a opção que representa uma inadequação. Assinale a opção que representa uma inadequação da linguagem usada ao contexto. Em nenhum momento ela está te perguntando se está certo ou se está errado. Ela está te perguntando se a linguagem está adequada ao contexto. E ela quer a única que está inadequada. Então existe um contexto aqui, ok? Na letra A você tem: o carro bateu e capotou, mas não deu para ver direito. Um pedestre que assistiu ao acidente comenta com outro que vai passando. Olha, o que você tem? É um pedestre que assistiu ao acidente que comenta com outro. Se é comentar, é ou não é nível oral? É nível de fala. Se é nível de fala, não é assim que você fala? O carro bateu e capotou, mas não deu para ver direito. É nível de fala, está adequado à fala. Se fosse nível de escrita, a gente iria rever aqui. Mas isso aqui é o modo como ele falou. É normal nós engolirmos, em vez de dizermos capotou, dizermos capotou, não deu para ver. Normal. Nível de fala. Ou seja, está adequado ao contexto da fala. E aí, ô meu, como vai essa força? Um jovem que fala para o amigo. É um jovem que fala. É nível de fala aqui. E não é assim que um jovem fala com outro. Acho que fala até pior, tá até light. Normal esse tipo de falar. C de caso, ó. Só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma observação. Alguém comenta em uma reunião de trabalho. Agora, embora seja nível de fala, é uma reunião de trabalho. Então tá, ó. Só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma observação. Está ou não está devidamente formal para uma reunião de trabalho? Formal. Então, os três, por enquanto, aqui, estão todos adequados à situação. Os dois primeiros são situações de fala frouxa. O terceiro é uma situação de fala numa reunião de trabalho. Vamos ver os outros aqui. Na D de doido tem: venho manifestar meu interesse em candidatar-me ao cargo de secretária executiva desta conceituada empresa. Alguém que escreve uma carta candidatando-se a um emprego. É alguém que escreve uma carta. Agora é nível de escrita. Mas olha só. Venho manifestar meu interesse em candidatar-me ao cargo de secretária executiva desta conceituada empresa. Achei culto, formal, adequadíssima uma carta.
Ou seja, o que eu estou verificando é se a linguagem utilizada está adequada ao contexto de fala no meio da rua comentando o acidente, ao contexto de fala com um amigo, ao contexto de fala numa reunião de trabalho, ao contexto da escrita de uma carta. Por enquanto está tudo adequado. E aí eu tenho a letra E. Porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de termos, num futuro próximo, muito pouca comida nos lares brasileiros. Um professor universitário em um congresso internacional. Quando eu leio isso, que é um professor universitário em um congresso internacional, vamos entender mais uma coisa, é um congresso. Então, mesmo que não fosse um professor universitário, alguém que está falando em um congresso planejou esse discurso. Piorou se esse discurso está sendo proferido por um professor universitário. Piorou. Eu espero que em um congresso internacional ele me faça passar essa vergonha. Na verdade, a linguagem utilizada está inadequada com o que se espera de um professor universitário. Primeiro, que num congresso ele não iria usar a gente, ele não iria usar as coisas de forma vaga, ele não iria dizer que a gente corre o risco de termos. Pelo amor da vaca preta, ele é um professor universitário, ele não ia dizer que a gente corre risco de termos. Esse erro de concordância é gritante. Num futuro próximo, muito pouca comida. Então, a linguagem utilizada é uma linguagem que podia ser de uma pessoa falando no meio da rua, mas um professor universitário e um congresso internacional, não. A linguagem está inadequada. A alternativa é a letra E. Volto a dizer, essa questão não é para você ver o que está certo ou o que está errado. É para você verificar se a linguagem utilizada estava adequada àquele indivíduo, naquele contexto. Na letra A, o contexto era um acidente que ocorreu e alguém comenta com outro. Linguagem livre. Na letra B, o contexto era um amigo que faz uma saudação para o outro amigo. Contexto livre. O terceiro era uma fala e uma reunião mais formal. O quarto, que é a letra D, era uma escrita de uma carta candidatando-se ao emprego mais formal. E aí o quinto, que é a letra E, é um professor universitário em um congresso. Não dá. Não se espera que o professor universitário cometa um erro de concordância como esse, use agente, use coisas, não seja objetivo. A questão inadequada é a letra E. Ok? Isso pode cair, é quase uma questão de interpretação de texto. Dentro dessa possibilidade de variedades, a gente vai mostrar algumas possíveis variedades aqui, tá bom? Então, ó, dentro dessas possibilidades de variedade, podemos dizer que existe nível de linguagem culta, tá? Uma linguagem culta. Essa linguagem culta é nível de escrita. Então, ela segue todas as regras gramaticais. Todas, tá? Se quebrar uma regra, já saiu do nível culto. Outro nível de linguagem é o coloquial. É uma variação da norma culta. O coloquial é o nível de fala. Geralmente, ocorre a quebra de algumas regras de colocação e uso pronominal. Por exemplo, é normal, em nível de fala, nós começarmos com pronome. Então, dizer, me dá um copo d'água é coloquial. Dê-me um copo d'água é linguagem culta, tá? E de regência, é porque regência a gente lida com preposição. E é comum na linguagem nós trocarmos uma preposição por outra. Na norma culta, você chega a casa. No nível coloquial, você deve estar chegando em casa, né? Então, ó, chegar em casa é coloquial, porque você está quebrando uma regra de regência. Mas é assim que a gente fala. Então, isso é coloquial, tá? Regional, olha só. O regional, ele revela o falar típico de regiões. Interjeições regionais como uai, meu rei, égua. Quando eu ouço alguém falar uai, eu já associo logo a
Belo Horizonte, aquela região, Meu Rei ao Nordeste, Égua ao Norte. Então eu já faço logo essas associações. E também expressões do universo rural, ok? Além da regional, nós temos a inculta. Uma observação, é comum confundir regional com inculta. A regional, o fragmento sempre revela um universo rural ou um universo de alguma região. A inculta não revela esse universo regional. É apenas a quebra de regras básicas de concordância. Então, quebrar regras básicas de concordância não é coloquialismo, é nível inculto. Por exemplo, se você diz a gente vamos, os pessoal foi, aí a linguagem é inculta. Se você diz simplesmente a gente vai, é só coloquial. Tá? A gente vamos é inculta. Você quebrou uma regra de concordância. Gíria. A gíria, ela é, na verdade, um falar figurado, grupal. Quando alguém diz que outra pessoa levou o farelo, isso é figurado. Literalmente, ele não levou farelo algum. Mas é grupal, porque é o grupo que usa esse tipo de linguagem que vai entender. Por exemplo, seu avô pode não entender o que é levar o farelo, né? Porque ele não faz parte do grupo. Mas você também pode não entender alguma gíria da época do seu avô. Então, é figurado e é grupal. Tá? E a técnica, o nível de linguagem técnico, tá? A linguagem técnica é voltada para algum conhecimento profissional específico. Então, só o fato de eu dizer, por exemplo, sintaxe. Sintaxe é uma palavra específica da língua portuguesa. Tem gente que não sabe nem pronunciar, né? Tem gente que diz sintaxe, sintaxe. Pronúncia errada. A pronúncia é sintaxe. E a análise das funções dos termos da oração. É específico de língua portuguesa. Quando você diz divisor e dividendo, né? É específico da matemática. Quando você usa Excel, específico da informática. Então, existem linguagens específicas de algum conhecimento profissional específico, alguma área específica, tá? O que a gente está mostrando aqui são algumas possibilidades de variações linguísticas. Na verdade, não é nem o conceito mais importante, é a percepção nas frases dessa variedade desse tipo. Então, o que nós temos que ver em relação a nível de linguagem é a prática. Nível de linguagem nada mais é do que você perceber que existe a norma culta, prescrita pela gramática, e que a partir dela você tem variações linguísticas. E aí, a partir do texto, que você possa identificar qual é essa variação que existe, ok? E nós temos que aplicar. Olha só, aqui nós temos colunas com os níveis de linguagem que acabamos de ver e vamos ter textos em que nós vamos ler e verificar que nível podemos identificar neles como predominantes, tá? Lembrando, eu tenho um nível que é culto, que é aquele que está dentro do padrão gramatical. Eu tenho um que é coloquial, que é nível de fala. Eu tenho regionalismo, que é, na verdade, do universo rural, com expressões regionais. Eu tenho a língua inculta, quebra regras básicas de concordância. Eu tenho a gíria, grupal, figurado, e eu tenho a linguagem técnica, específica de alguma área, de alguma profissão. Nós vamos aplicar A, B, C, vamos usar o nome de cada uma para cada fragmento que vamos trabalhar agora, ok? Então tá. No primeiro fragmento que você tem aqui, você tem descobrir um mocó para enrustir a grana. Descobrir um mocó para enrustir a grana. Por mais que você não entenda, não deu para perceber que esse mocó aqui e esse enrustir, eles são uma gíria, não é? Se eles são uma gíria, então você vai identificar como sendo gíria isso aqui. Então, ó, a primeira é gíria. Segunda aqui. Aquele cabeludo ali, professora, também ajuda? Aquele é o iaque, um boi da Ásia Central.
Aqui ele serve de montaria de burro de carga. Do pelo se fazem perucas bacaninhas e a carne dizem que é gostosa. Mas se serve de montaria, como é que a gente vai comer ele? Só o fato de você perceber que, ó, pelo travessão, você tem um diálogo, tá? Se você tem um diálogo, você percebe que o diálogo já é nível de fala. E, ó, comer ele, no nível culto seria comê-lo. Bacaninha, tá? Ou seja, o modo como cabeludo, o modo como se está falando indica que é nível de fala. Se é nível de fala, então esse nível ele é coloquial. Então, ó, o primeiro é gíria, o segundo é nível coloquial. Vamos ver o terceiro. Os casais vão se juntando nas arribadas, braçada de pau roliço de dedo de Deus e palma de coqueiro. Isso chega demais para o rancho da vereda. E toca nascer mais cabocladinha gazeta neste mundão abençoado. E tudo tal e qual. Carinha chupada, barbinha vasqueira, faquinha na cintura, e pitando e cuspindo de esguicho e guardando o dia santo. Percebam que aqui a gente não tem expressões típicas de alguma região, como Norte, Nordeste. Nós temos linguagem regional. Olha só, os casais vão se juntando nas arribadas. Nas arribadas é uma expressão regional. Braçada de pau roliço de dedo de Deus. Ó, essa braçada de pau roliço de dedo de Deus e palma de coqueiro, mais uma expressão do universo rural. Isso chega demais para o rancho da vereda. Olha o rancho da vereda. E toca nascer mais cabocladinha. Olha o caboclo. Gazeta nesse mundão abençoado. E tudo tal e qual. Carinha chupada, barbinha vasqueira, faquinha na cintura. E pitando e cuspindo de esguiche, guardando o dia santo. Todo o texto está numa linguagem que é regional. Então, nós temos aqui o regionalismo. Ok. No item 4 você tem: concluamos, pois. O estrangeirismo é um fenômeno natural que revela a existência de uma certa mentalidade comum. Os povos que dependem economicamente e intelectualmente de outros não podem deixar de adotar com os produtos e ideias vindas de fora certas formas de linguagem que lhes não são próprias. Só pelo concluamos, pois, já se revela que esse linguajar é muito culto. O nível é culto. E ele mantém. Só para lembrar, o nível culto é o nível a gente pode dizer assim, dos meios de comunicação de massa, dos jornais, dos livros. Então, assim, aqui o que nós temos é isso. Concluamos, pois. Concluamos, portanto, o estrangeirismo é os povos que dependem certas formas de linguagem que lhes não são próprias. Olha essa construção como é culta. Nível culto aqui. É o máximo. Aqui você tem mais duas, ó. Como vamos parar desse tipo? Os cabras andam atrás da gente, não acha nada. As usinas derrubam as casas e a gente tomamos a estrada. Perceba uma coisa. Os cabras, eu já tenho um problema de concordância. As usinas derrubam as casas e a gente tomamos a estrada. E a gente tomamos a estrada. Se você prestar bem atenção, você tem quebra de concordância básica. Essa quebra de concordância básica revela uma linguagem inculta, tá? A inculta, ela se sobrepõe à regional nesse caso, porque não tem aqui o universo regional. Se fosse o contrário, o universo regional, iríamos dizer que era uma linguagem regional. Ok? E mais uma aqui, para a gente mostrar uma variação de cada. Várias são as fontes de coerência de um texto. Uma das principais é a adequação do texto à sua macroestrutura. Sinceramente, falou em coerência de texto, falou em macroestrutura de texto, nós falamos de uma área que é a língua
portuguesa. Então, essa linguagem é uma linguagem técnica, é uma linguagem específica. A mesma coisa se eu colocasse um texto que falasse de alguma coisa referente ao universo do médico. Então, assim, essa linguagem é uma linguagem técnica. Volto a dizer, quando se trata de nível de linguagem, basicamente o que cai é nível culto versus o nível coloquial, que é o popular. Mas em provas o que tem caído é esse nome coloquial. É basicamente isso. Nas provas, se ele falar em nível de linguagem, ele não fala em certo ou errado, ele fala em adequado. Tirando o nível de linguagem, todas as outras questões vão estar dentro da norma culta, que é o que você aprende, tá? Você aprende as regras gramaticais e é o que vai ser cobrado para saber se você conhece a regra. Aqui não é cobrança de regra, aqui é cobrança ou é a percepção de que existe a norma culta que você aprende e existem as variações linguísticas decorrentes de várias situações. Situações de trabalho, de divertimento, diferença educacional, diferença geográfica, são fatores que fazem com que nós utilizemos uma linguagem de forma diferenciada. Ok? Então fique atento ao tipo de questão. Se eles perguntarem adequação, é quase uma questão de interpretação de texto. Você vai ter que interpretar se aquela linguagem está adequada àquele contexto, àquele universo, àquele tipo de personagem. Ok? E aí é treinar até a morte, o infinito e além.